1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dizemos-vos, pois, isto. Um estudo criterioso e mais profundo das cartas de Paulo às várias igrejas do Novo Testamento, percebe-se que o assunto da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja é recorrente nos seus escritos. Certamente, quando esteve entre os irmãos de Tessalônica, ele tenha pregado muitas vezes sobre o retorno do Filho de Deus em sua parúzia, como também é bem provável que Timóteo tenha pregado sobre isso em sua visita àquela igreja. Novamente, o escritor reforça este assunto nesta carta, fazendo lembrar da importância deste tema, a volta do Senhor Jesus para arrebatar os seus escolhidos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra. Durante o seu ministério, o Senhor Jesus prometeu vir buscar a sua igreja para si mesmo, conforme nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Depois de ressuscitar de entre os mortos, e no momento de sua ascensão para os céus, esta mesma promessa foi renovada pelos anjos de Deus, conforme Atos capítulo 1, do versículo 10 e o versículo 11. O próprio escritor desta carta fez referências em seus escritos várias vezes sobre este mesmo assunto, como sendo a palavra de Deus. Os pregadores do Evangelho eram só no que falavam, era justamente na volta do Senhor Jesus para buscar os seus remidos, aqueles que ele comprou com o seu precioso sangue ou com a sua própria vida. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Se não vejamos o que Cristo falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Todas as referências neotestamentárias sobre o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja não são palavras de homens, mas sim promessas repetidas pelo Senhor Jesus, ele que é o Verbo de Deus, e como tal, ele é a verdade de Deus em essência, que se cumprirá no tempo determinado pelo Deus que é sempre fiel com a sua gloriosa palavra. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós,
os que ficarmos vivos. A igreja primitiva, bem como os pregadores do evangelho daquela época, não sabiam do hiato de tempo que haveria entre a ascensão do Cristo de Deus para as mansões celestiais e o seu retorno para arrebatar a sua igreja. A esperança da igreja e do próprio escritor era de que eles participariam ainda em vida do dia do arrebatamento. Cristo poderia voltar a qualquer momento. Por isso que o escritor se inclui com aqueles que seriam transformados em corpos gloriosos para participarem da imortalidade eterna. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo de número 37, nos faz esta promessa: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Isso está escrito no Apocalipse capítulo 22, versículos 12, 17 e 20. Todos estes textos e outras referências bíblicas falam efetivamente da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja amada, igreja esta que faz parte do reino de Deus. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos incorruptíveis para participarmos da vida eterna com Cristo Jesus. Por fim, não precederemos os que dormem. Para os incrédulos e todos aqueles que acham de que não irão prestar contas de suas obras perante o Criador de todas as coisas, a morte física ou biológica é o fim da existência humana. Mas, para os remidos em Cristo, a morte é comparada a um sono, em que, quando acordarmos, será para a vida eterna nos céus com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com o Espírito Santo, juntamente com as miríades celestiais. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.